Boa noite, amigos. Sejam muito bem-vindos a uma live sobre o livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Vamos fixar o comentário rapidamente, pois temos bastante coisa a conversar. Quem chegou conosco, Aparecida, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Leninha chegou também conosco, gratidão, Leninha. A nossa live era para ter sido ontem, né? Mas por questões de correria também, né? E alguns problemas de ordem familiar aqui, ficamos impossibilitados de fazer a live na noite de ontem. Mas graças a Deus, solucionados os problemas, né, dentro do possível, aqui estamos para mais uma live do livro Levantar e Seguir. Hoje, capítulo 38, Responsável por Si. Olha a responsabilidade que temos, segundo o nosso querido De Luca vai nos trazer. Antes de vocês chegarem, vamos entrar também aqui pelo nosso perfil particular para ver se está fluindo corretamente o áudio e a imagem, né? Estivemos recentemente na cidade de Uberaba e Ituiutaba nesse final de semana. Está perfeito, está fluindo. Denise chegou conosco, boa noite, Denise, seja bem-vinda. Então, estivemos neste final de semana, na quinta-feira à noite, na Casa de Lembranças e Memórias de Francisco Cândido Xavier, onde é realizado o culto do Evangelho no Lar, que eles fazem lá todas as quintas, sextas, e o sábado pela manhã tem, na verdade, a Mocidade Espírita, né? A Mocidade Espírita é no sábado pela manhã. Na quinta-feira à noite, na Casa de Lembranças e Memórias. Então como está dando delay aqui com o meu vídeo aqui. O culto do Evangelho do Lar. Bom, tá ótimo. Estou conseguindo acompanhar por aqui. Carol Strebe chegou conosco. Carol, não deu para enviar o livro de vocês, né? Ainda estou devendo. Realmente falei para vocês que ia tentar colocar no correio ontem, mas não deu. Eu cheguei mais depois do almoço. E hoje um dia meio corrido também. Mas está separadinho. E você, Carol, como também as nossas amigas, né? Boa noite, Zaida, seja bem-vinda. As nossas amigas Gleides e a nossa amiga Sueli vão receber também esse marca-textos maravilhoso que eu ganhei lá nas comemorações do encontro de amigos de Jerônimo Mendonça. Vai de brinde para vocês. Eu fiz questão de pegar 3, né, para vocês e encaminhar para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Tá difícil para ver esses comentários, viu, gente? Tá meio estranho aqui. Vamos ver se eu entro novamente, ver o que está acontecendo aqui. Estagiário Espírita chegou, boa noite a você. Bom, vamos ver aqui, tá meio... A Luciane chegou conosco, boa noite, Lu, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, deixa eu recomeçar aqui, porque o Instagram no computador tá dando uns bugs que eu não sei dizer a vocês por quê. Não sei o que está acontecendo com o Instagram no computador, né? Talvez eu tenha que fazer a atualização no aplicativo do computador. Mas tudo bem, vamos lá. Alcineide chegou, a Solange também, boa noite. E a Sônia também que está conosco, gratidão pela presença. Então, como eu disse a vocês, né, os nossos sorteados do livro, né, da semana passada vão receber também este marca-texto maravilhoso em comemoração ao encontro de amigos de Jerônimo Mendonça. A foto aqui atrás aqui é o Chico, Kardec, Jerônimo e a Beth Martins, que partiu para a pátria espiritual há cerca de 2 meses, né? Então foi muito tocante. Amanhã, gente, nós vamos ter uma live com Maria Bethânia França, que é filha da Márcia França, uma das trabalhadoras desde a época que o Jerônimo Mendonça era vivo,
foi uma das construtoras, aqui auxiliou também na construção no Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Então, é uma oportunidade de amanhã, quarta-feira, dia 5 de novembro, vocês estarem conosco pelo nosso canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade, onde vamos conversar com Maria Bethânia França, e ela vai trazer uma reflexão. Perdão, gente, hoje estou meio rouco. A reflexão da Maria Bethânia vai se chamar Recordações de um Grande Mestre. Esse grande mestre, vocês vão ver quem ela vai falar, né? Vamos deixar para amanhã essa surpresa. Então, amanhã, 22 horas, pelo nosso canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade, Maria Bethânia França vai estar conosco. Maria Almeida, boa noite, seja bem-vinda. E eu fiz mandei uma postagem para alguns amigos, deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui, pedindo para que vocês possam seguirem, tá? O Instagram, deixa eu colocar aqui, vamos por partes, né? O Instagram do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, tá? Quem puder seguir, né? Ceareiros _de Jesus, é o Centro Espírita fundado por Jerônimo Mendonça. Eles criaram a página recentemente, em face das comemorações desse encontro. Então, fica a dica aí para vocês, aqueles que puderem, quiserem, né? É um perfil do próprio Centro Espírita Ceareiros de Jesus, fundado por Jerônimo Mendonça. Não Ceareiros, tá? O centro chama Ceareiros, mas o nome correto é Ceareiro _de Jesus. Depois eu marco novamente no final para quem puder seguir o perfil lá dos Ceareiros. Dia Lacas, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Jorge Miyashiro chegou também. Boa noite, meu amigo. Bom, então, maiores detalhes a gente vai tentar dissecar amanhã à noite, 22 horas, com Maria Bethânia, lá de Ituiutaba. A live vai ser então amanhã pelo nosso canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Então, e como sempre, nós vamos fazer as lives com convidados, sempre pelo nosso canal do YouTube. Então, a nossa querida amiga Luciane, que vai estar conosco no dia 19 de novembro, dia da bandeira, né, Lu? Para comentar conosco o capítulo 42, Mergulhe Fundo. Olha, nós estamos 38, eu fiz toda uma sistemática para não mudar a data com a Luciane, né, porque ela está agora chegando no final do ano, um monte de afazeres, um monte de coisas a ser realizada, né? Então, fica aí o convite para vocês, já marquem na agenda de vocês, dia 19 de novembro, Luciane vai estar conosco, só que também vai ser pelo nosso canal do YouTube, tá? Para a gente não ter o bug que o Instagram tem dado, e pelo menos ontem eu vi a live depois, né? Claro, que estava com situações para resolver, mas ontem eu vi a live do Luiz Fernando com a Dani Pedraza, que por sinal faz aniversário hoje é aniversário de Dani Pedraza. Parabéns, Dani Pedraza, já cumprimentei, mas ficam os cumprimentos aqui na nossa live. E então, perdi o assunto. Então, o Luiz Fernando e a Dani Pedraza estavam fluindo bem a live, né, dividida. Mas ultimamente eu tenho tido tantos percalços com o Instagram, quando eu trago convidados, que eu achei melhor. Venho aqui pelo nosso o Instagram. Venho com um convidado, então a gente traz, né? Como que eu diria? Com convidado a gente traz pelo YouTube. Silvia chegou conosco, boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Bom, vamos então, né? Vamos prestar atenção nesta mensagem aqui que puxa a nossa orelha, imagino, né? Responsável por si. Como eu tenho falado para vocês, eu não tenho mais feito a leitura. Eu não tenho mais feito a leitura
do capítulo na íntegra, né? Mas estou deixando para fazer a leitura antes. Junto com vocês, que eu acho interessante, que vai fluir melhor, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse bug que está dando aqui na minha tela. Mandei um olá, deu certo agora. Porque não estava conseguindo mandar aviãozinhos. Né? Não estava conseguindo mandar os aviãozinhos. Vamos lá, então. Agora eu consegui mandar alguns. Gente, a garganta está falhando hoje. Está falhando a garganta. Ai, ai, ai. Faz parte, né? Faz parte. Com tantas atividades, né? Alternância de tempo. Gente, Ituiutaba é uma cidade quente, mas é quente. Vocês não fazem ideia como é quente aquela cidade. Você pinga as bicas, com certeza. Realmente, Ituiutaba... Falam que Araraquara é morada do sol, mas eu posso dizer a vocês, sem sombra de dúvida, que lá deve ter um sol para cada habitante, porque não é possível a quantidade, o calor que faz aquela cidade, né? Bom, mandamos alguns aviõezinhos. Então vamos lá, né? Vamos fazer a leitura. Responsável por si. Enquanto você não assumir a responsabilidade de banhar com amor as suas próprias feridas, não sairá do círculo vicioso de ataque e defesa, culpa e acusação. Seus sentimentos de raiva, mágoa e traição, todos aparentemente justificáveis, apenas inflamam os conflitos interpessoais e continuam a reforçar as crenças inconscientes de que você não consegue amar e ser amado. Paul Ferrini, do livro Amor Incondicional, Reflexões da Mente de Cristo, da editora Pensamento. Vitor, do Grupo Coração de Luz, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Parabéns pelo seu trabalho. O Vitor estava agora há pouco, acredito eu, Vitor, porque eu cheguei na Casa Espírita e vim direto para a nossa live, que habitualmente a gente não faz as lives de quinta, né? De terça, desculpa. Júlio França, meu amigo, boa noite com Jesus, como diz o nosso querido Wilton, lá de Paulista, Pernambuco. Boa noite, meu querido. Gente, esse é o Júlio César França Franco. Ele tem uma voz e é fantástico. Ele foi, a mim também, meu querido, a minha honra foi imensurável de estar naquela casa de oração, aquela casa que nos encanta, e realmente eu falo a vocês, tendo a oportunidade, indo a Ituiutaba, tem 3 lugares para vocês conhecerem, e o 4º já em preparação. O Lar Espírita Pouso do Amanhecer, fundado por Jerônimo Mendonça, o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, onde foi realizado este encontro deste final de semana, a Fundação Espírita Jerônimo Mendonça, administrada pela nossa querida Maria Gertrudes, e logo mais, com certeza, o relicário em homenagem a Jerônimo Mendonça, onde a casa onde morava Jerônimo Mendonça vai ser transformada num relicário, uma espécie de museu com as coisas do Jerônimo para que vocês possam visitar. A exemplo do que temos em Uberaba, poderão, inclusive, conhecer um pouco mais da história de Jerônimo. Então, marquem na agenda de vocês, programem-se, excursões, tudo mais. Se precisar de orientação para quem possa acompanhá-los, entre em contato comigo que eu passo todas as coordenadas, tá bom? Bom, vamos em frente, né? Ele está colocando para nós, como sempre, o De Luca, que enquanto a gente não assumir a responsabilidade de cuidarmos das nossas próprias feridas, a gente não vai sair daquele círculo vicioso. Ataque, defesa, culpa, acusação, raiva, mágoa, traição, aparentemente justificáveis, eles apenas inflamam os conflitos interpessoais, que é o grande problema da nossa humanidade hoje, não é mesmo, irmãos? Não é tanto o trabalho propriamente dito, mas, vejam, são as relações interpessoais. E as relações interpessoais acontecem não só no ambiente profissional, sobretudo no ambiente doméstico,
na rua, na casa espírita, nos relacionamentos sociais. Então, termos a sensibilidade na hora do trato para que não deixemos que situações mal resolvidas entrem em desarmonia com aqueles entes queridos ou com aqueles companheiros de trabalho, é uma oportunidade ímpar para a gente começar a fazer a nossa tão propagada reforma íntima. Então vamos ver o que ele vai dizer para nós aqui. Quase todos nós carregamos feridas emocionais causadas pela percepção de que não fomos amados e queridos tanto quanto gostaríamos. Às vezes, o sentimento de não ter sido amado advém de atos concretos de abandono, rejeição ou até mesmo de violência por parte daqueles que tinham o dever de nos cuidar. Outras vezes, ele é mais sutil, porque recebemos um cuidado sem afeto, sem toque, sem envolvimento, mas o suficiente que percebêssemos uma frieza incompatível com o amor. As feridas foram abertas e até o momento não cicatrizadas provavelmente. Esse machucado emite um constante recado para nós. Você não é capaz de despertar o amor das pessoas. Passamos a ter inconscientemente ódio por nós mesmos, desprezo, insegurança e é angustiante a sensação de menos-valia. Projetamos tudo isso para os nossos relacionamentos, contaminando-os com as águas turvas das nossas carências, culpas, acusações, cobranças. Só podemos, porém, curar as nossas feridas banhando-as nas águas cristalinas do alto amor. Temos de assumir a responsabilidade pela criança interior ferida, dando a ela o que faltou na infância ou na juventude, aceitando a vida como foi, para poder fazer dela o melhor que ainda pode ser. Deixar o mecanismo de culpar os nossos pais ou qualquer outra pessoa pelo amor que não nos deram. Afinal, cada um só pode dar o que tem. Se algo nos faltou no passado, não podemos passar o restante da existência lamentando o que nos aconteceu. Esta falta é um convite para que essa criança ferida cresça e se cure na responsabilidade que tem de criar uma vida melhor para si mesma. Cris do Leitoria Espírita, boa noite, querida, seja bem-vinda. Olha, gente, o De Luca foi a fundo. Ele foi a fundo e coloca logo de pronto para a gente. Quase todos nós carregamos feridas emocionais causadas pela percepção de que não fomos amados, queridos, tanto quanto gostaríamos. Bom, ele fala assim, quase todos nós, ele não quis generalizar, mas uma grande realidade, irmãos. Muitos de nós carregamos essas feridas na nossa alma. E essas situações, a gente que conhece um pouco de doutrina espírita, a gente pode pensar no quê? A gente pode pensar também nas vidas pregressas, nas existências anteriores, que pode ter acontecido, marcado o nosso corpo perispiritual e, consequentemente, trazemos esse porém, essa questão mal resolvida. Porém, ele vem colocar para nós situações decorrentes do quê? Um sentimento de não ter sido amado. E a gente percebe muitas vezes, né? Isso é muito comum nas crianças que foram abandonadas pelos pais. Embora cabe, entendo, depois um acolhimento numa casa que vão dar a elas amor, no íntimo vão trazer esta dificuldade latente. Helena, boa noite, gratidão pela sua presença. A Helena é de Ituiutaba, tivemos a grata satisfação de encontrá-la quando lá estivemos. Obrigado pela presença, Helena. Então, por exemplo, ele vai trazer para nós o quê?
rejeição, abandono, violência por parte daqueles que tinham os dever de nos curar. Isso é tão comum, gente, é tão comum. E como é que você trabalha isso? Por um processo terapêutico, né? Porque a gente não é super-homem, mulher maravilha, é um ser da quinta esfera evolutiva, muito pelo contrário. Temos muito chão ainda para evoluir. Então, nessa questão, quando as pessoas passam por situações de não se sentirem amadas, se sentirem abandonadas, rejeitadas, ou até quando passaram por situações de violência por aqueles que tinham o dever de cuidar de você, a terapia é o fundamento, é o meio ideal para resolver. A Cris dizendo, feridas emocionais profundas, essa falta não é fácil de ser superada. Anderson, meu amigo do Gurizada Espírita, quanto tempo, seja bem-vindo, gratidão pela sua presença. O Anderson participou conosco lá atrás do Home Office Espírita e participou também do Encontro Espírita. Foi junto conosco lá um dos idealizadores desse projeto. Um grande abraço, meu amigo. Então, quando nós sentirmos essas sensações mal resolvidas, meu amigo, continue a nadar, você esqueceu do preceito. O preceito do Anderson, do Gurizada Espírita, ele era fantástico, né? Continue a nadar, trazia a imagem da Dory, lá do Nemo, Procurando Nemo. Então, meu amigo, já que você apareceu por aí, fica o convite. Se quiser participar de uma live conosco, dá um alô pra gente e a gente abre um horário na agenda e trazemos você aí para cantar, para encantar a gente também. Está melhor, Ari, graças a Deus, não foi nada de mais sério, né? O Ari perguntou da minha mãe, que ela caiu ontem, né? Eu tive que suspender a live também por esse motivo. Só ralou o ombro e o joelho, mas graças a Deus não quebrou, fez tomografia também, nada comprometedor, né? Mas graças a Deus está bem e obrigado pela preocupação, meu amigo. E aí, né, ele vai dizer para nós o quê? Então, tem aquelas situações muito marcantes. A pessoa foi abandonada, né, foi para um orfanato, ou vivendo aí, digamos, numa situação de vulnerabilidade social, e, consequentemente, ela vai trazer essa marca. Agora, muito mais do que sentir rejeitado, abandonado, é quando acontece esses atos de violência por parte daqueles que têm o dever de cuidar de nós. E uma coisa bem interessante, Ana Teresa Camasmi, no livro Caminha que a Vida Te Encontra, ela mostra várias faces, as faces ocultas da violência. Frases que são colocadas nos relacionamentos familiares, sociais, que aparentemente inocentes, mas acabam ferindo, acabam trazendo esse ato de violência em face das pessoas. Nós já fizemos uma live sobre este livro, sobre este capítulo, inclusive. Aqueles que quiserem, entre lá no nosso canal do YouTube, está lá marcado por a playlist do Caminha que a Vida Te Encontra, vocês vão encontrar, né? Dando sequência, ele vai dizer para nós uma outra questão. Outras vezes, ele é mais sutil, porque recebemos um cuidado sem afeto. Sabe aquele carinho frio? Como se o pai ou a mãe, o ente familiar, transmitisse para o seu filho, para sua filha, que seja, aquele carinho obrigacional. Não com amor, com afeto, mas meio que... eu tenho que cuidar, né? Já nasceu mesmo. E essas situações, por mais que você, na condição de pai e mãe, você acabe tentando dissimular, não dá, né? Não dá para enganar, né? Isso aí é vibração de coração a coração. Então,
Tem até um texto, né? Carinhos quentes e carinhos frios. Eu vou ver se eu acho uma hora aí para a gente fazer uma live sobre ele também, que é bem interessante. Às vezes, a pessoa está recebendo um carinho que, na verdade, é meio obrigacional. Só que o outro que está recebendo sente isso, daquele que está doando. Então, é mais ou menos assim, se fizesse um paralelo, é uma visita de obrigação. É um amor obrigacional, como eu estava dizendo. Ele vai colocar para nós. Recebemos um cuidado sem afeto, sem toque, sem envolvimento, mas o suficiente que percebêssemos uma frieza incompatível com o amor. E ele vai dizendo: as feridas foram abertas e até o momento não cicatrizadas, provavelmente. Esse machucado emite um constante recado para nós. Olha só como é questão importante nós cuidarmos da nossa criança ferida. O Alberto Almeida tem um livro também com o título, se não me engano, Aprendendo a Cuidar da Sua Criança Ferida. E o Andrei Moreira também trabalha bastante essa questão, sobretudo dentro do processo que ele trabalha, tanto o Andrei Moreira como a Ana Teresa Camasmi, na questão da constelação familiar, onde você consegue fazer por um processo terapêutico, não é espírita, tá? Um processo de acolhimento, de aceitação, de resolução daquele problema que muitas vezes está latente dentro de você, né? Mas é importante sempre você, se partir para buscar uma constelação familiar, buscar evidentemente com um profissional sério, competente, para que você não entre numa roubada, né? É a mesma coisa procurar um terapeuta. Não é qualquer terapeuta que você vai procurar. Você tem que procurar um terapeuta com uma boa orientação. Senão, em vez de ele te ajudar, ele te joga para o buraco. Sempre com cautela, sempre pedindo a orientação espiritual também para que você tenha um bom direcionamento. E aí ele vai dizendo, então, qual que é a mensagem que chega para a gente? Você não é capaz de despertar amor das pessoas. Então a nossa autoestima vai lá para o fundo do poço. Quando a gente está numa situação dessa, a nossa autoestima fica jogada lá para baixo. A Cris dizendo aqui, um livro sensacional sobre isso é Amorosidade, a cura da ferida do abandono, de Hermance Dufour. Já leu 2 vezes, estou relendo. Olha, se a Cris está dizendo, fica a dica e a recomendação também para vocês. É importante, gente, porque às vezes você tem uma vida aparentemente normal, mas aí você vai se relacionar com uma outra pessoa de um outro grupo familiar que sofreu desprezo, abandono, rejeição, violência. Então, olha qual a dificuldade que você tem de trabalhar essas duas questões, né? Uma pessoa que teve uma vida familiar aparentemente estável, de repente se depara num relacionamento afetivo com uma outra que teve todas as situações de abandono, de desprezo, de violência. Então é importante, né, buscarmos ajuda. Quando você se sentir, que a gente sempre fala, quando você se sentir no fundo do poço, olhe para o céu. Você vai ver uma estrela brilhando que com certeza naquele momento de reflexão, pedindo orientação, ajuda vem. Passamos a ter inconscientemente ódio por nós mesmos, desprezo, insegurança e a angustiante sensação de menos-valia. Projetamos tudo isso para os nossos relacionamentos, contaminando-os com as águas turvas das nossas carências, culpas e acusações e cobranças. Então isso que foi exatamente o que eu falei. Se você não resolveu aqueles problemas de alto amor, e Jesus falou o que para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está lá no Antigo Testamento, né? Está lá no Antigo Testamento. Então, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, como nós mesmos, a gente tem que aprender a se amar. A pessoa mais importante que nós temos que amar nessa existência, acima dos nossos pais, dos nossos amores, é a nós mesmos. E ter um auto-amor, não aquele auto-amor egoísta, narcisista,
mas o alto amor de cuidar de si, não deixar que o lixo do mundo faça morada dentro da sua raiz. Então é importante cuidarmos da nossa essência, a nossa essência divina. Porque se amanhã depois você vai se relacionar com uma pessoa e você não resolveu aquilo, né, você vai arrumar um grande problema para o outro. Vai trazer problema para o relacionamento. Tudo bem, a gente sabe que às vezes há situações que o rearranjo espiritual programa alguns encontros, né, casuais, né? Contudo, o que acaba acontecendo? Nós também temos que ter a responsabilidade, a consciência, se a gente, né, não está sendo feliz, não vamos querer estragar a felicidade do outro. Não vamos querer estragar a felicidade do outro. Vamos nos curar para que a gente, né, depois de feita a cura e aquela ferida cicatrizou, vai deixar a marca, sim. Qualquer corte, qualquer situações desse nível vai ficar, como que eu diria a vocês, vai trabalhar a nossa dificuldade, né? Vai trabalhar aquela nossa dificuldade, que ficou aquela marca. Não dá para apagar a marca, você não vai fazer uma cirurgia plástica para tirar aquela marca daquela ferida. Porque ela foi importante para transformar, conduzir você no que você é hoje. O Vitor está dizendo aqui, ó, tudo isso martela na minha mente. Terapia, todo mundo deveria fazer terapia. Terapia para se tratar, para se conhecer, para lidar melhor com o mundo, para tudo. Verdade, Vitor, por aí mesmo. E quando você, né, também a gente faz um paralelo, né, uma brincadeira agora, aproveitando a deixa da terapia, quando você, por exemplo, tem muita louça para lavar, né, use a terapia para lavar a louça. Né? Ter a pia cheia de louça significa que você teve comida para comer, né? Recebeu pessoas, amigos, queridos. Então é importante também, naquele momento que você está lavando a louça, não lavar aquela louça com amor, né? Cantando de preferência, e passa mais leve, aí você fez uma ótima terapia. O Vitor está dizendo também, ó, aqui no perfil fiz um vídeo ano passado indicando plataforma de terapia a preço social de R$30 a consulta, R$30 a consulta, é importantíssimo. Ah, o Ari estava assistindo o passe das 22 horas, tá certo, Ari. O Vitor, já que estamos no assunto, já que entramos no assunto, eu quero deixar uma questão muito particular, né, que eu sempre falo, né? Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Uma coisa muito particular que eu falo, eu lavando louça, ouvindo a live. Maravilha, Vitor, maravilha. E põe bem mais alta, né? Eu ponho o fone de ouvido, porque senão o barulho da água atrapalha o som. Já aconteceu comigo isso. Aproveitando essa deixa, nós estamos no mês de novembro. Aí tem cada mês que, né, faz uma comemoração. Mas eu quero falar novamente do assunto específico do Setembro Amarelo, onde muitas pessoas fazem toda aquela campanha importantíssima, tá? Importantíssimo. Não estamos tirando o mérito da campanha do Setembro Amarelo de forma alguma. Agora, não é só em setembro que as coisas acontecem. Nós vamos entrar no mês que vem, o mês de Natal, das festas natalinas, tudo isso, lindo, maravilhoso, né? Só que as pessoas que estão no processo depressivo, é um lugar mais difícil, essa época do ano. Então, Vitor, aproveita a deixa, né? Nada é por acaso. Prepara novamente, faz uma postagem, passa 15 dias, posta novamente, em dezembro posta novamente, mais perto do Natal, mais perto do Ano Novo. Importantíssimo isso. Porque enquanto há tantas pessoas fazendo as comemorações, muitas vezes exageradas, né? Porque Jesus não pediu nenhuma comemoração especial, a gente acaba esquecendo muitas vezes do aniversariante e vamos partindo muitas vezes mais pelas festas, pelos comes e bebes, pelos excessos, e esquecemos sim do verdadeiro aniversariante.
Então, Vitor, fica a dica aí, nada por acaso, né? Você não pintou na live por acaso, né? E é sempre bom essa parceria que a gente estabelece. Eu falo que a gente trabalha tão prazerosamente, eu sempre coloco que a gente está fazendo uma live e para mim não é eu falando sozinho pro celular. É eu aqui, espiritualidade, vocês aí, a espiritualidade também na casa de vocês, interagindo, a gente vai mantendo essa sintonia, os comentários, as vibrações, tudo isso é importante, maravilhoso. E aí agora uma questão também muito presente que ele traz para a gente aqui, ó. Só podemos, porém, curar as nossas feridas banhando-as nas águas cristalinas do alto amor. Tá? Você feriu, vai colocar a água oxigenada. Tá? Qual que é a água que vai oxigenar o nosso ferimento? É o amor. Olha só que referência bonita, né? E veio, né, intuitivamente, com certeza, né? Exatamente, Débora, não estamos sozinhos. Olha que importante, né? Para a gente curar as nossas feridas, nós temos que banhá-las nas águas cristalinas do alto amor. E fazendo esse paralelo novamente, então, o que a gente vai pensar? Então, machucou, você vai passar água oxigenada. Qual que é essa água oxigenada que o De Luca vai nos trazer? É o amor. Temos de assumir a responsabilidade pela criança interior ferida, dando a ela o que faltou na infância ou na juventude, aceitando a vida como foi, para poder fazer dela o melhor que ainda pode ser. Deixar um mecanismo de culpar os nossos pais ou qualquer outra pessoa pelo amor que não nos deram. Márica, boa noite, seja bem-vinda. Márica também é lá de Ituiutaba. Juntos somos mais fortes, com certeza, Débora. Essa questão é tão importante. Muitos de nós, infelizmente, deixa eu só ler o primeiro que o Anderson colocou aqui. Excelentes reflexões. A segunda que assisto hoje é que falam muito sobre o que eu preciso ouvir. Então, meu amigo, agora eu vou dar um conselho de eu para eu, tá? 99% do que a gente fala aqui nas nossas lives, Anderson, é para mim. É para mim isso daqui que cai. Não cai por acaso. Eu não estou fazendo esse livro por acaso. Então, fica novamente um convite. Continue a nadar. Venha para as lives. O Anderson é um rapaz maravilhoso, mora lá em Guaíba, Rio Grande do Sul, é amigo da Carol Strebe, né? Frequenta o mesmo Centro Espírita Carol Strebe, já esteve com a gente no Home Office Espírita, já esteve com a gente no Encontro Espírita, e ele faz umas lives cantando, maravilhosa. Anderson, vem para as lives. Se tiver com dúvida, com um pouco de receio, fala comigo, a gente te coloca numa live aí, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, ó. Mais do que nunca tenho percebido quanto grande maioria dos desafios que vivo são muito mais de mim comigo mesmo do que das pessoas e os ambientes que frequentamos. Aí, ó, continue a nadar, hein? O slogan do Anderson era esse, continue a nadar. Ele trazia também a Dori, né, fazendo um parênteses aqui, porque o Anderson de repente falava uma coisa, dava... O que foi que eu estava falando mesmo? Acontece, viu, Anderson? A gente derruba celular, esquece que estava falando, fala pleonasmo, redundante, viciante. Vamos gritando. O importante é fazer, não importa de que jeito. Bom, essa questão que ele estava falando então, a nossa mania de culpar os nossos pais. Culpar os nossos pais, a culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu chefe, do meu funcionário. A gente sempre terceiriza a culpa. Hoje até estava comentando uma brincadeira, a gente fala assim, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E nós temos que parar de nos colocarmos na posição de vítima, sair da posição de vítima. Nós temos que agradecer aos nossos pais, por pior que eles tenham sido, somente pela bênção da vida, pela oportunidade dessa existência. E o Haroldo Dutra Dias trabalha com muita propriedade esse tema. O padre Fábio de Mello também trabalhou muito esse tema.
em relação ao pai dele, e o Haroldo também trabalhou essa questão. Então, você trazer esse sentimento de gratidão pelo seu pai, pela sua mãe, pelo teu chefe, pelo teu ambiente de trabalho que te dá o pão de cada dia, que te dá a oportunidade de manter a mente ocupada. Sair da condição de vítima e assumir, o controle do carro da nossa existência. A gente tem que sair do banco de trás. Para a gente pular para o banco de trás da nossa vida, somente quando a gente está numa situação de dificuldade que a gente pula para o banco de trás e fala: Senhor, até agora eu conduzi a minha vida sozinho. Daqui para frente, conduza a minha vida, Senhor. E aí você entrega. Você entrega e não fica palpitando, que a gente é muito palpiteiro. Então você entrega a direção do carro da tua vida para Jesus. Só que você fica palpitando. Ah, mas Senhor, o Senhor está virando para cá, é para o outro lado. Não, o Senhor está indo reto, não, tem que ir lá fazer uma curva. Para de palpitar. Confia. Você tem que confiar de olhos fechados. Faz a tua parte, faça a tua prece, faça a tua oração e confia. E trabalhe no bem. Trabalhando no bem, a cura vem. E saia da condição de vítima. Ah, Luiz, você fala que é fácil? Não, não estou dizendo que é fácil. De forma alguma é fácil sair da condição de vítima, sair daquela situação que a gente está. Mas buscar ajuda é o principal. Buscar ajuda terapêutica, medicamentosa, espiritual, social também, começar a socializar. Hoje, por exemplo, tinha um senhor que a gente foi lá num local e o rapaz falou: olha, toda terça-feira ele passa aqui e vende pães para nós. A esposa que fazia pães, fazia bolos também, mas ela faleceu e ele, para não ficar parado, ele começou a fazer pão. Boa noite, Elza, seja bem-vinda. Ele começou a fazer pães, Começou a fazer pães e o que é interessante, ele faz um pão maravilhoso que eu comprei, para experimentar. E aí ele vai nos lugares que ele conhece levar os pães para venda, um pão maravilhoso. E o que ele está fazendo? Ele está mantendo a mente ocupada. Ele poderia estar se lamentando pelo falecimento da esposa. Não sei a situação, mas ele faz os pães desde cedo, coloca numa cesta e vai indo de local em local, de local em local. E aí ele vai socializando. Então quando você, além de você comprar o pão, você vai ajudá-lo, Eu lembrei até da história do Jerônimo, quando o Jerônimo mandou a mãe dele comprar todo o saco de farinha do homem que estava vendendo, Exatamente, Débora, somos maiores que as nossas dores. Mas isso aí depois eu vou falar umas coisas para vocês aí para o ano que vem, tem um projeto também para o ano que vem, nesse sentido. Bom, dando sequência, então, para de culpar o nosso chefe, o nosso funcionário, para de culpar o nosso patrão, para de culpar os nossos pais. André Marini, boa noite, seja bem-vindo. E aí ele vai finalizando dizendo, deixa eu ver aqui, antes que eu feche a live. Ah, não, tá certo. Deixa eu mandar um oi aqui só para não sumir as coisas aqui. Aí ele vai colocar para nós, então, finalizando. Se algo nos faltou no passado, não podemos passar a Desculpa, deixa eu começar de novo. Se algo nos faltou no passado, não podemos passar o restante da existência lamentando o que nos aconteceu. Essa falta é um convite para que essa criança ferida cresça e se cure na responsabilidade que tem de criar uma nova vida melhor para si mesma. Olha só a nossa responsabilidade, Responsabilidade que a gente tem de parar de se lamentar pelo que aconteceu e agradecer. Porque se não fosse tudo aquilo que nós passamos, nós não teríamos chegado ao estágio que nós nos encontramos.
com todos os sentimentos de abandono, de rejeição, de violência. E o Haroldo, né, traz também aquela frase célebre que diz assim, né? No mundo há muita injustiça, porém nenhum injustiçado. E não compete a nós fazermos juízo de valor sobre as provas, as dificuldades de quem quer que seja. É importante buscar ajuda fundamental e reconhecer o que você traz, uma mágoa, um sentimento de rejeição, um sentimento de abandono. Vai buscar ajuda. Saiba dizer não, não reclamei, não julgue, não desista. Até na reunião do Chico, né? Que nós participamos lá na casa do Chico, parece que um rapaz comentou, se não me engano, acho que é da... Deixa eu ver se eu lembro o nome de quem é. Aquela que o Maria Dolores, se não me engano. Tem o não de Maria Dolores. Então tem vários nãos nessa mensagem de Maria Dolores. Deixa eu ver que ela escreveu aqui. Agradecer pelas oportunidades de aprender e evoluir. Dificilmente crescemos sem os momentos de dificuldade. Exato, né, Elza? Aí, a que a gente sempre fala, a zona de conforto é maravilhosa, né? Vixe. Só que não tira a gente do lugar. A gente fica ali parado, deitado eternamente em berço esplêndido, né? Como está no hino nacional. Mas a gente tem que progredir. Nós não fomos feitos para ficar parados. E as dores muitas vezes nos impulsionam, né? É aquela questão, é a espora do cavalo, é o aguilhão, né, nos animais para eles andarem, que às vezes estão parados, o fazendeiro às vezes está chamando, não vem, então ele tem que cutucar para que ele ande, para que ele saia daquele lugar. E a gente precisa muitas vezes, né, do fazendeiro divino que nos cutuque para que a gente caminhe, né? Pois como a gente fazendo um paralelo do livro da Ana Teresa, né, caminha que a vida te encontra. Porque se a gente ficar parado, não vai ter resultado. Então é fundamental a gente buscar esse crescimento espiritual e assumir, né, responsabilidade por si, parar de terceirizar, parar de sair da condição de vítima, né, do coitadinho, né, daquela passagem do Jerônimo e tudo mais. Bom, retomando então os avisos, deixa eu colocar aqui novamente, pedindo àqueles que puderem seguir, né, sigam o perfil dos Ceareiros de Jesus, que eu coloquei aqui pelo meu perfil particular, tá? Ceareiro _de Jesus é o Instagram do Centro Espírita Ceareiros de Jesus de Ituiutaba. Eles criaram recentemente e é importante, né, que a gente possa fazer essa divulgação. Amanhã, 22 horas, terei em minha companhia Maria Betânia França, da cidade de Ituiutaba. Ela que é psicóloga, pedagoga, faz um trabalho maravilhoso e vai estar conosco amanhã às 22 horas pelo nosso canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade, com o tema Recordações de um Grande Mestre, tá? Então Betânia vai estar conosco amanhã. Na quinta-feira tem uma palestra presencial apenas, com o tema gratidão, baseado obviamente na letra e música do Cláudio Padilha, né, da música do Farol Luz, gratidão, e que o centro que eu fiz a palestra aqui ainda não conseguiu disponibilizar o vídeo para que eu consiga postar para vocês, tá? E não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, nós conseguimos fazer uma transmissão ao vivo meio que tupiniquim, foi de última hora, né? Não estávamos preparados com equipamentos, etc e tal, e conseguimos fazer a transmissão da apresentação do teatro. Está lá no nosso canal do YouTube. O teatro em homenagem aos amigos de Jerônimo. Está lá no nosso canal do YouTube, na playlist ao vivo. Foi o último vídeo ao vivo, está lá para vocês procurarem. Então, vale muito a pena, muito emocionante.
E o que eu estava falando para vocês é o seguinte, nós tivemos mais ou menos uma intuição de, para o ano que vem, de fevereiro em diante, fora aquele projeto dos temas que nós vamos estar trabalhando, né? Eu estou com bastante projeto pela frente. Preciso colocar em prática, né? Senão já viu. Nós vamos manter a partir de fevereiro, o Levantar e Seguir vai ser somente às segundas-feiras, 22 horas. O Momentos com Jerônimo Mendonça vai ser às quartas-feiras, sendo que numa quarta-feira vai ser pelo nosso canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, com o livro Recados do Amigo da Maria Gertrudes Coelho. E na outra quarta-feira, aqui novamente, né, pelo Instagram, então vai ser alternado a cada 15 dias, ora pelo Instagram, ora pelo YouTube, nós vamos ter casos de Jerônimo Mendonça. E aí nós vamos ouvir o caso do coitadinho, ou a história do que eu acabei de falar agora, do saco de farinha, um monte de coisa. O teatro ficou lindo mesmo, Helena, muito lindo. Tudo, praticamente, o Pedro Resgala cantou e nos debulhou em lágrimas, cantando Noite e Traiçoeiras. Maravilhoso, rapaz maravilhoso, envolvente, simples, acolhedor. Como tudo, né? Como tudo. Então, amanhã, 22 horas, estejam conosco lá no nosso canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade. Tá bom? Vamos então agora às nossas vibrações. Vamos pôr aqui uma música, né? Fica mais fácil por aqui, para a gente poder fazer a nossa prece. Eu vou compartilhar o link depois nos stories, tá? Só clicar e amanhã você já pode entrar. Está lá em cima, olha só. Eu preciso colocar essa música mais baixo. Neste momento, convido você, querida amiga, querido amigo, que possa serenar o seu coração, fazer essa introspecção, de coração a coração, indo ao encontro dos benfeitores queridos do nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, por tantas bênçãos que temos recebido ao longo da vida, tantas coisas a agradecer. Que saibamos, ao final do dia, agradecer por alguma coisa especial que lhe aconteceu, por uma palavra de conforto, por uma gentileza que lhe fizeram, por uma bênção recebida da espiritualidade, na verdade, tantas. E quando nós agradecemos, recebemos a graça divina em dose dupla, por nós e por todos aqueles que estão ao nosso redor. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, por aquelas pessoas que passaram por dificuldades por esses dias, que possam receber a ajuda da Mãe Santíssima, do nosso Mestre Jesus, da equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. Vibrarmos por cada um de nós que aqui nos encontramos, certamente não estamos aqui por acaso, e somos necessitados da bênção da espiritualidade, como um passe que recebemos neste momento, rogando por aquelas pessoas que estão passando por dificuldades nesse nosso país, envolto em tantos problemas de ordem social, política, econômica, pelo nosso planeta, ainda envolto em guerras, disputas, diferenças econômicas insustentáveis, por os irmãos que estão em asilos, orfanatos, prisões, perambulando pelas ruas. E também nós temos certamente algum pedido muito particular
que possa ser atendido, de acordo com a nossa necessidade, que o nosso merecimento se faça em honra da misericórdia divina, pois muitas vezes somos imerecedores de tantas bênçãos, mas a misericórdia divina certamente concederá-nos aquilo que estamos buscando. E como forma de gratidão dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que trazemos dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Gratidão a cada um de vocês. Convido novamente para estarem conosco amanhã na live que vamos fazer pelo nosso canal do YouTube. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!